Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no dia de hoje nós vamos falar sobre sinais. Já é um tema bem conhecido aqui no canal, lá no grupo as meninas falam bastante sobre isso, já tem pessoas que estão entendendo esse caminho e que está pedindo sinais e que está tendo a confirmação do Senhor, e eu vou ensinar para os irmãos aqui no dia de hoje, da onde eu tirei isso, né? Por que pedir sinais se Deus vai restaurar ou não o seu casamento, né? Sheila, Deus restaura todos os casamentos? Eu acredito, irmãos, antes de mais nada, que Deus restaura todos os casamentos que ele fez a aliança, porque eu entendo que aliança e casamento são coisas diferentes. Para mim, a aliança é algo espiritual, um compromisso que o homem e a mulher fez com Deus, que está lá na palavra de Gênesis 2:24, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e formarão os dois uma só carne. E eu acredito que casamento é aquilo que a gente vai ali no cartório e fazemos diante dos homens. Então, eu acredito que Deus restaura todas as alianças, mas não todos os casamentos. Nem todo casamento é uma aliança para o Senhor. Mas eu não vou explicar isso nesse vídeo, eu posso fazer um outro vídeo falando melhor sobre esse assunto, trazendo na palavra do Senhor, porque a Bíblia deixa claro, né, que Jesus usa algumas vezes aliança, outras vezes casamento, então, ou seja, dá para perceber duas coisas diferentes quando ele fala, né, que formam uma família, ambos formam, né, uma união ali conjugal, só que um tem compromisso espiritual com Deus, e o outro pode ser que não tenha, tá bom? Só para dar uma esclarecida e não deixar os irmãos assim completamente perdidos no que eu estou falando. Irmãos, pedir sinal é muito importante, e eu vou falar por quê. Mas antes eu vou pedir um favor. Existe um princípio, né? Eu relutei muito para pedir isso no canal, falar para Deus, não, isso aqui é a sua obra e é para abençoar a vida dos irmãos. O Senhor sabe que eu, por mim, nem estaria aqui, mas eu também pedi sinal, viu, irmão, para saber se Deus me pedindo para fazer esse canal, se era realmente da vontade deles, e eu conto aqui no final do vídeo para vocês. E o Senhor confirmou e vem confirmando a cada dia, né? Mas eu falei para Deus que eu não ia pedir like, nem para você curtir o canal, mas o like eu preciso pedir, irmãos, porque antes que o vídeo esteja disponível, as pessoas estão dando dislike, e isso mostra que estão querendo prejudicar o canal. Então eu peço para os irmãos, por favor, ajuda dando like aí, se fizer sentido para você, claro, esse vídeo, né, irmãos? Por quê? Porque senão o Senhor vem me mostrando o seguinte, né? Se eu não faço aquilo que precisa ser feito, vem a turma lá do outro lado, que eu vou falar a turma lá do outro lado, porque as únicas pessoas que têm interesse em prejudicar é a turma do outro lado, né? E começa realmente a prejudicar. Então, a gente precisa nos unir. Então, se os irmãos puderem, por favor, dar like aí, eu agradeço muito. Irmãos, sinais, né? Eu vou falar aqui para os irmãos o seguinte. Para quem não sabe, eu tive 2 casamentos. O meu primeiro marido veio a óbito, né? Quando nós nos separamos, ele já estava com uma OM, ele já saiu de casa por uma OM, e eu passei 2 anos e meio lutando por esse casamento. Nunca tinha pedido um sinal naquela época, né? E o que aconteceu? Quando eu voltei para o Senhor, que foi quando ele saiu de casa, eu estava me sentindo muito bem no início, né? Depois que eu caí realmente. E ali eu fui na igreja, eu congregava numa igreja de revelação, e ali eu pedi para as irmãs orarem, e uma irmã falou assim para mim: olha, Sheila, eu via ele indo, mas não olhava mais para trás, e ele já ia bem longe no caminho dele. E eu falei: irmã, o que isso significa? Coração longe de Deus, a gente não entende nada que Deus está querendo falar. E ela falou para mim: também não entendi. Mas ele é teu marido, né? Eu falei: sim, nós somos casados. Ela falou: então luta, porque Deus tem o poder para mudar qualquer circunstância. Essa foi, não foi uma revelação, foi um conselho que ela me deu. O que o Senhor tinha mostrado para ela era ele caminhando, indo embora, sem olhar para trás. 2 anos e meio se passaram, eu consegui naquela época me curar muito rápido, coisa que não aconteceu no meu segundo deserto. Eu me curei muito rápido, eu jejuava demais e eu orava demais. A minha vida só era jejuar e orar. Trabalhava, não tinha filhos, né? E estudava. Então, minha vida só era jejuar, orar, trabalhar e estudar. Me afastei de muita gente para conseguir me posicionar. Enfim, passado 2 anos e meio, sem contato algum, a gente teve 2 contatos muito rápidos por telefone para resolver 2 assuntos nesse período de 2 anos e meio. Eu cheguei para o Senhor,
eu trabalhava já na obra de Deus, e eu era organizadora dos eventos da igreja, a gente fez um acampamento, né? E nesse acampamento a gente foi ao monte. E naquele dia eu perguntei ao Senhor qual era a vontade dele para minha vida, porque o tempo estava se passando e eu não conseguia ver nada acontecendo. Eu estava totalmente esperando no Senhor, né? E naquele dia o Senhor teve misericórdia para comigo, mas hoje eu entendo que foi a primeira vez que eu perguntei ao Senhor, né? O que era da vontade dele para minha vida. Antes eu estava querendo a minha vontade, que Deus fizesse a minha vontade. E aí é onde mora o perigo, irmãos, quando a gente quer que Deus faça a nossa vontade, não a vontade dele. Naquele dia, usou um irmão lá, que não conhecia da minha história, né? E esse irmão veio até mim e falou que Deus mandava me dizer que eu estava carregando um fardo que não era meu, uma cruz que não era minha, mas que eu podia escolher, fazer uma escolha, né? Que ele era Deus e que ele respeitava a minha opinião, mas que as coisas não seriam do jeito que eu queria, seria também do jeito que ele queria, dependendo do que eu escolhesse. E naquele momento que falou sobre escolha, o Senhor me entregou até aí, eu fiquei muito confusa, e ali foi quando eu aprendi a primeira vez a pedir alguns sinais para o Senhor. Ainda não entendia como eu tenho entendimento hoje, mas ali eu comecei a orar, pedindo para Deus confirmar aquilo que estava sendo dito, porque eu não estava entendendo muito bem se Deus estava dizendo para eu continuar na espera ou seguir a minha vida. Foi então que, após fazer um jejum, para que o Senhor viesse a falar comigo ali naquele momento, eu entendi. Veio uma irmã até mim que falou assim para mim: Sheila, o Senhor está dizendo que esse casamento pelo qual você está lutando, na época eu não lembro se ela falou aliança, ele não fez compromisso contigo de restauração, alguma coisa ela falou, mas ele falou que se você quiser continuar esperando, ele é fiel e ele pode mudar essa situação. Porém, você pode continuar, porque é uma cruz que ele não colocou sobre você. Irmãos, eu já tinha 2 anos e meio sem ouvir nada de Deus, e eu ia toda quarta-feira, que era a quarta-feira da revelação, que a gente passava de 6 da manhã, meio-dia, eu tinha banco de horas na empresa, trabalhava de sábado para poder ir de quarta-feira, porque eu falava, um dia Deus vai falar comigo, um dia Deus vai falar comigo. E eu passei 2 anos e meio fazendo um jejum todos os dias, né? E eu pulava o café da manhã e só almoçava. Jantava, abria jejum e só almoçava, né? E orando, lendo a palavra, e ali firme, esperando em Deus. Naquele dia eu entendi, mas foi assim, algo impressionante, porque depois disso eu não tinha dinheiro para me divorciar, e foi ali o primeiro sinal que eu pedi realmente para Deus. Eu falei, se realmente é o Senhor, eu não tenho condições de me divorciar. E eu sei que se eu seguir, não conhecia a palavra de Deus, né, eu vou estar em adultério. Então, uma irmã me deu o contato de uma outra irmã de uma igreja, e falou, ela é advogada, né? E ela pode te ajudar. Ela é advogada justamente dessa causa que você precisa. Quando eu entrei em contato com ela, eu já muito temerosa por não ter dinheiro, queria saber quanto custava. Ela me passou o valor e ela falou assim, esse valor, né, é para você e igual para ele, né? E aí eu falei para ela, tá bom, eu não tenho condições, né, de te pagar agora, mas vou esperar um pouquinho, quando eu tiver eu volto a entrar em contato com você. E ela falou para mim o seguinte, espera aí, irmã, eu senti de falar para você, cobra só dele, passa só o valor dele, e a sua parte eu vou ofertar ao Senhor. Ali eu já percebi o primeiro sinal, eu chorei demais, sabe, assim, eu entendi que era Deus, e ali nós nos divorciamos, depois ele, né, veio a óbito depois de um tempo, e eu continuei esperando no Senhor até que o Senhor trouxesse o meu Isaac, né? E depois essa história já tem outro vídeo e eu posso contar em outro para não estender muito. Porém, irmãos, quando eu voltei a me casar depois, né? Já estava viúva, lembra, né, irmãos? Por causa, para não ficar aí dando dislike, pelo amor de Deus, já estava viúva e depois eu entrei num segundo deserto, né? Depois de quase 9 anos de casada, eu entrei num deserto com meu marido. Eu repudiei primeiro, e no tempo que eu estava repudiando, eu comecei a, antes de entrar no meu deserto, eu entrei Deus me convencendo. Hoje eu vejo que era o Senhor me convencendo
do chamado que ele tinha para mim de restauração do meu casamento, e eu vou mostrar isso para os irmãos na palavra de Deus, tá, irmãos? Irmãos, é muito importante vocês ouvirem o nosso testemunho, mas é mais importante ainda vocês ouvirem a parte que eu falo sobre a palavra do Senhor, porque o meu testemunho não muda nada na tua vida, a palavra do Senhor muda tudo, tá bom? Por isso que eu trago todos os áudios aqui com palavra. Então, assim, irmãos, voltando aqui, eu estava repudiando, repudiava mesmo. As irmãs lá do grupo, elas conhecem parte da minha história e elas entendem perfeitamente quando eu falo que é o repúdio. Mas eu senti esse chamado do Senhor, né? O Senhor não me deixou enganada, não posso falar que o Senhor não me deixava enganada, tanto que eu não tinha coragem de abandonar o meu esposo, eu tinha muito temor, porque ao mesmo tempo, quando eu pensava em abandonar, vinha o Senhor e me falava, não, não faça isso, filha, então eu não tinha forças para fazer. É muito difícil sair de casa, irmãos, o Senhor passa todo o tempo tentando convencer a gente de não fazer. Só que como o meu OH não era um homem, era o meu trabalho, era o luxo, era o dinheiro, eu ficava muito bem, né? Porque de contrapartida tinha o meu esposo, que a gente era casado, então eu podia também satisfazer o outro lado, né? Que eu não queria buscar em outro homem. Então, para mim, estava muito cômodo aquela situação. Foi aí que eu entendi que o Senhor, para eu me posicionar para o chamado que Ele estava me dando, precisa endurecer o coração do meu marido, né? Eu já tenho vídeo aqui, porque quando eu digo que Deus endurece o coração do cônjuge, se eu não me engano, é o vídeo lá, porque tanto repúdio, né? Tem um vídeo aí que eu falo sobre repúdio, no título lá, procuram lá para os irmãos entender. E Deus endureceu o coração do meu marido exatamente quando eu pedi o sinal para eles. Para o Senhor. E foi da seguinte maneira, eu tinha jejuado, e eu estava muito distante do Senhor, né? Eu ia de domingo na igreja, mas muito distante do Senhor. E naquele momento, eu estava pedindo uma direção para Deus do que eu deveria fazer, porque eu queria sair de casa, mas eu sentia o Senhor me chamando para restaurar a minha casa, para eu mudar, para eu orar, para me posicionar, que eu sentia que Deus ia mudar. E quando eu ia na igreja de revelação, os irmãos vinham até mim e falavam, o Senhor falava comigo, eu quero mudar o cenário, eu vou mudar esse cenário da sua vida. E eu entendia que Deus estava falando no meu casamento. Não era específico, não entrava a palavra casamento, mas eu entendia que era disso, porque era a única área da minha vida que não estava boa. E ali, então isso não me dava força para tomar uma decisão. Pelo contrário, eu ficava mais em cima do muro ainda, porque eu temia o que poderia acontecer. Mas eu não me posicionava. Então, eu abri esse jejum para perguntar ao Senhor o que o Senhor queria para a minha vida, né? Por isso que eu aconselho sempre abrir jejum, fazer com jejum. E passado alguns meses, eu fiz 6 meses de jejum, e para os irmãos ver como nada é natural quando a gente confia no Senhor. Passado esse tempo, né, que eu estava jejuando, eu acho que eu abri esse jejum em junho. Quando foi outubro, meu marido recebeu uma proposta da empresa falando que tinha uma oportunidade para a gente voltar para o Brasil, né? Uma vaga que tinha aberto, só que era uma vaga que ele ia ocupar uma posição bem maior do que a que ele ocupava, e ele falou que ele sentia que era para ele aquilo, né? E ele falou, eu vou no Brasil, vou apresentar as provas com o Hunter, mas eu sinto que é para a gente voltar para o Brasil. E por que ele sente? Depois ele me falou, né? Porque ele via que eu estava me perdendo, e ele sabia que Deus não queria aquilo para mim. Então, ele veio ao Brasil, apresentou todas as provas, passou aqui uma semana apresentando as provas com o Hunter, e realmente, definitivamente, passado uma semana, a gente recebeu o retorno, né, de que ele era a pessoa escolhida, e se ele queria aceitar essa proposta de vir para o Brasil. E ele aceitou, né, nós tentamos conversar, eu não estava muito segura, mas eu estava de jejum, e eu não tive força de falar para ele, eu não quero, como se Deus tivesse tapado a minha boca naquele momento. Por quê? Eu falo isso, irmãos, porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Foi ali que eu lembrei que eu estava de jejum, pedindo um sinal para Deus do que eu deveria fazer, e eu senti essa vontade no meu coração de voltar para o Brasil. Então, foi muito corrido, porque foi final de outubro isso, eu tinha que vir para o Brasil para poder preparar a casa, a escola, minha filha já em época escolar, não podia mais perder ano, né? E aí, em dezembro, eu vim com mais tempo, e os irmãos que já viram aquele primeiro vídeo lá que eu fiz falando sobre isso, eu fui para a praia, e ali, faltando 2 dias para o Natal, eu estava na beira da praia, né, eu brincando com a minha filha,
E de repente, assim, eu olhei para o mar e para o céu e eu vi aquela imensidão onde não se acaba o mar e inicia o céu, sabe? Aquela linha do horizonte que você não sabe onde começa um e termina o outro, ou vice-versa. E naquele momento eu comecei a chorar. Hoje eu entendo que naquele momento eu fui direcionada pelo Espírito Santo, porque da minha boca saiu as seguintes palavras: Senhor, como um Deus tão poderoso, que criou toda essa imensidão de céu e de mar, onde a gente não é capaz, a olho nu, de ver onde um começa e o outro termina, não seria capaz de restaurar a minha família e o meu casamento. Irmãos, naquele momento que eu falei isso para o Senhor, eu falei para o Senhor assim: se és mesmo o Senhor que vem tirando essas forças que eu tenho de me separar, se é o Senhor que quer restaurar o meu casamento, se o Senhor tem poder para isso e se é a sua vontade, me dá um sinal. Mas, Senhor, eu estou tão abatida, eu estou tão sem fé. Irmãos, tem que lembrar que eu vivi um primeiro casamento, né, que ele foi embora e nunca voltou, e além de tudo acabou em óbito, né? Então eu não tinha fé para restauração de casamento, né? Eu não tinha vivido uma restauração de casamento e glória a Deus por isso, né? Porque sou muito mais feliz hoje, a minha família, né, o pai da minha filha, né, meu marido, muito mais feliz. Eu não sei o que seria de mim se eu tivesse que lutar por um primeiro casamento lá. Então, eu virei para o Senhor, eu falei, eu não tenho fé para isso, né? Se é o Senhor que me tira as forças quando eu penso em ir embora, quando eu penso em separar, eu ganhava muito bem, então tinha condições para me manter sozinha. Me dá um sinal, mas eu vou precisar de um sinal, algo que seja sobrenatural, porque eu não tenho como acreditar se for algo muito natural aos meus olhos. E aquilo já era um 23 de dezembro, né? Meu marido se encontrava lá no outro país e ele estava, umas horas antes, ele havia me ligado falando que ele estava preparando a mala para ir para a cidade dos meus sogros, que ele ia passar o Natal com os meus sogros e eu ia passar aqui no Brasil com a minha mãe. Estava eu, minha filha e minha mãe na praia. E ali, né, ele estava preparando mala. As cidades dos meus sogros é uma cidade muito fria, então a mala dele era de inverno. E ele falou que do nada, né, depois ele me contando, que do nada entrou dentro dele um sentimento de perda, um sentimento assim que ele sentia muito forte, como se algo ruim fosse acontecer com a gente. E ele só pensou que algo ruim fosse acontecer com a gente e ele não ia estar presente para ajudar, para socorrer, ou coisa do tipo. E ali ele entrou na internet e jogou passagens para o Brasil lá no site da companhia que a gente viajava. E as passagens, que normalmente época de dezembro, quem mora no exterior sabe, é 3 vezes mais cara, simplesmente estava mais barato do que o comum. Na hora que ele viu aquilo, como estava muito barato, na cabeça dele veio assim: compra, aproveita a promoção, compra e vai ver sua mulher e sua filha. Irmãos, Deus preparou até isso, porque se tivesse 3 vezes mais caro, ele não ia ter vindo. Eu conheço muito bem meu esposo para saber que não ia ter vindo, né? Então Deus preparou até isso. E essas passagens era para sair no mesmo dia, naquele mesmo dia, mais tarde. E ele, quando olhou a hora, que ele viu tudo muito em cima da hora, ele comprou aquelas passagens, trocou a mala que era de inverno por uma mala de verão, ele falou até que deixou tudo lá e saiu correndo, né, naquele dia. E eu percebi que ele tinha sumido naquele dia, porque ele sempre foi de ligar muito para a gente, né, mandar mensagem, ligar. E naquele dia ele simplesmente sumiu, mas na minha cabeça, né, como a gente estava em crise, ele estava indo para a casa dos pais, eu falei lá, se reuniu com os irmãos, deve estar lá conversando, sei lá, e está lá, né, com os pais. E deixei para lá, não me importei, não liguei atrás, não mandei mensagem, nada, né? De repente, no dia seguinte, né, quase ali no período da manhã, já era um 24 de dezembro, eu ia fazer a ceia, né, com a minha mãe lá, na onde eu tinha alugado o apartamento, mas a gente foi para a praia de manhã. Tava um clima gostoso, a gente foi para a praia. Chegando à praia, meu marido liga. E aí ele pergunta assim para mim: onde você tá? Eu falei: tô aqui no lugar onde a gente sempre ficava, né? Indiquei para ele. E ele falou assim para mim: ah, tá bom, então vem aqui na calçada. Eu falei: como assim vem aqui na calçada? Ele: olha para cá. Aí, quando eu olho, ele está lá, com o bração levantado na calçada. E eu, sem acreditar, vou até lá com a minha filha, né? Nem minha mãe não estava esperando por aquilo, ficou impressionada também. Eu cheguei e falei: nossa, mas o que você está fazendo aqui? E ele virou e falou assim para mim: eu não sei, eu só sei que eu precisava estar aqui, eu vim, né? Aí eu aproveito também,
tenho umas reuniões que fazer aqui no Brasil, antes de ir embora eu já faço essas reuniões e depois eu vou embora. Naquele dia, a gente deixou a minha filha, ele pediu para deixar minha filha com a minha mãe, perguntou se tinha lugar para ficar com a gente lá no apartamento, falei que sim, fui com ele até o apartamento. Naquele dia a gente ficou junto e ele falou para mim, a gente precisa consertar o nosso casamento e a gente não pode perder. Eu falo ficou junto, irmãos, para vocês entenderem, né? Mas não era algo que a gente não tinha, tá? Era comum, a gente dividia o mesmo teto, só não a mesma cama. Eu tinha saído do meu quarto já, mas ele dormia muitas vezes comigo lá, né? E ali ele falou, a gente vai resolver, a gente vai ficar junto, a gente vai ficar bem, a gente vai superar essa crise, né? E naquele momento eu tinha entendido que era uma resposta de Deus, e sabe o que aconteceu? O meu coração amoleceu. Aí ele voltou, depois de alguns dias, a minha filha ficou doente realmente, depois no dia 26, comeu milho lá na praia, bebeu água do mar, ficou doente, foi parar no hospital, e ele acreditava que aquele sentimento que ele tinha tido era por conta disso, né, que aconteceu, mas eu tenho certeza que não era por isso. E ali ele voltou, e a gente voltou 2 dias depois dele, e a gente passou muito bem o mês de janeiro, enquanto a gente preparava as coisas para a mudança. Quando eu vim embora no final de janeiro, a gente saiu de lá chorando, se abraçando, pedindo perdão um para o outro, e eu achei que as coisas fossem melhorar. O meu coração estava sendo quebrantado e do meu marido endurecido. 2 meses depois, quando ele chegou aqui, ele já estava com o coração endurecido, mas eu ainda repudiava, ainda não estava entendendo o que era para fazer, e foi um ano assim bem complicado até eu realmente me posicionar, né? Mas os irmãos entenderam a parte do sinal que eu falei na praia e por que o Senhor me respondeu, né? Porque era a vontade do Senhor. Por isso que houve uma resposta positiva. Porque eu já vi respostas negativas, irmãos. Quando eu me posicionei, eu formei um grupo de oração com algumas irmãs e uma dessas irmãs não tinha força para orar nem jejuar. E ela pediu para mim se eu podia orar e jejuar por ela e eu fiz. E naquele dia eu tive um sonho com ela e eu liguei para ela para contar, né, em particular, e ali naquele momento ela falou, Sheila, eu estava pedindo um sinal para o Senhor e ele me revelou através de você, né? O meu casamento é uma segunda aliança, meu primeiro marido ele já tinha sido casado, ele é filho de pastor, e ele se envolveu com uma jovem na igreja, e para evitar o escândalo, eles casaram. Depois, o casamento não deu certo, eles separaram, mudaram de igreja por conta do escândalo, lá nós nos conhecemos, mas como fazia muitos anos, né, eu não levei em conta isso, mas hoje eu recebo de você a confirmação do sinal que eu estava pedindo para Deus, e é isso mesmo. Ela desistiu hoje, né, depois de quase, já passaram-se 3 anos, vai fazer 3 anos, ela já está casada com uma nova pessoa e se diz muito feliz, obrigada, né? Ou seja, Deus tem compromisso com aquilo que ele fez aliança, irmãos. E ela falou para mim que ela esperou em Deus, que ela orou, depois que confirmou, Deus confirmou esse novo casamento e ela está feliz, tá? Vou mostrar agora na palavra do Senhor da onde eu tiro esse negócio. Pede sinais para saber se o Senhor realmente vai restaurar o teu casamento, porque eu acredito que Deus restaura todas as alianças, sim, né? E não é porque hoje você está com sentimento de que, eu quero desistir, porque eu não consigo me posicionar, porque a circunstância, parece que ele está feliz, ele casou, ou ele engravidou. Não significa nada para Deus isso, irmãos. Se é uma aliança, Deus tem compromisso com você e com a sua família, e não com eles lá. E aí, diante disso, você não precisa temer. É por isso que Deus permite que nós façamos apenas votos com ele, né? E não que a gente faça com eles juramentos, né? Como ele fez a Davi, por exemplo, né? Porque a gente não é capaz de cumprir. Então, a gente falha muito com o Senhor. Então, eu vou explicar para os irmãos agora na palavra de Deus, irmãos. E, por favor, se você chegou até aqui, por conta do que eu estava te contando, ouça a palavra de Deus, porque isso sim muda a sua vida, se entrar no teu coração, tá bom? Diz lá na palavra de Gideão, sabe? Em Juízes 6, a partir do versículo 11, o chamamento de Gideão. E eu vou explicar agora para os irmãos essa história que eu falei dentro da palavra do Senhor, tá bom? Diz assim, irmãos, no 11. Então, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezirita, e a Gideão, seu filho,
estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Só para os irmãos entender aqui o contexto da história, o trigo era o que era mais valioso naquela época, né? Porque era o alimento dos judeus. E os medianitas roubavam, pegavam o trigo para preparar os pães lá para poder vender, né? E o lagar era um lugar onde se fazia o vinho, onde pisava as uvas para poder fabricar o vinho, que era a bebida de maior valor também naquela época, né? Então, o que Gideão estava fazendo? Malhando trigo dentro do lagar. Aqui, espiritualmente, significava princípios. Gideão estava bem posicionado, ele não estava malhando trigo a céu aberto para os midianitas verem e ali roubar o seu trigo. Ele estava protegido para não ser visto. Então, para Deus, dessa maneira, significava que Gideão estava o quê? Bem posicionado, né, para se proteger. Então, era um homem estratégico, um homem sábio, de sabedoria, por isso que ele foi chamado aqui, né? Então, o chamamento de Gideão era para poder fazer a libertação dos israelitas, né? Continuando aqui no 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso, né? Sabe esse momento que Gideão pergunta? Se o Senhor é conosco, por que me sobreveio tudo isso? É exatamente a pergunta que talvez você esteja fazendo hoje, irmãos. Se Deus é comigo, por que me sobreveio isso sobre o meu lar? Por que o meu casamento foi destruído? Por que o Senhor permitiu que o meu marido saísse? Por que o Senhor permitiu que outra mulher se envolvesse aqui, ou outro homem, né, destruísse a minha família? Talvez você esteja se perguntando isso como o Gideão perguntou ao Senhor. Mas vamos continuar aqui que o Senhor tem resposta para você, irmão. E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Irmãos, presta atenção, aqui Gideão lembra o Senhor as maravilhas que o Senhor tinha feito, né? Que os pais dele contavam a ele. E aí Gideão ainda continua questionando a Deus, e por que o Senhor nos entregou nas mãos dos nossos inimigos? Se vocês lembram do testemunho que eu contei aqui agora para os irmãos, eu parei de frente para o mar, e ali eu falei para o Senhor o quê? Lembrei a ele da maravilha que o Senhor tinha feito, que eu estava vendo ali diante dos meus olhos, e eu estava questionando o quê? Cadê esse Deus que fez essa maravilha toda? Por que permitiu sobrevir isso sobre a minha casa? Não é exatamente isso que eu estava fazendo ali? Eu não sei o que é que você está questionando hoje ao Senhor, mas o Senhor quer te responder. Vamos lá? No 14 diz assim: então se virou o Senhor para eles e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força, Sheila. Porventura não estou dizendo a você há muito tempo eu quero restaurar a sua família? Ou seja, não te enviei eu? Não foi isso que o Senhor me respondeu naquele momento que eu pedi para o Senhor um sinal sobrenatural e que meu marido chegou? Eu não tinha força nenhuma naquele momento, irmãos. Naquele momento que eu falo aquilo para o Senhor, só para vocês entenderem, eu estava limpando lágrimas escondidas para minha filha não ver. Vocês sabiam? Até o meu óculos caiu no mar, eu perdi o óculos naquele momento e a minha filha viu que eu estava chorando. Para vocês verem como eu era fraca, como eu estava fraca. Mas sabe o que Deus fala? Vai nessa tua força e livra o teu marido da mão do inimigo. Era aquilo que Deus estava falando. Vai nessa tua força e livra a tua família das mãos do teu opressor. Nessa tua força, irmão, porque a gente não tem força nenhuma, nessa tua força que eu tô te dando, quando o Senhor diz, não foi eu que te enviei, é o Senhor que vai te encher de força para isso, porque eu pensava que eu não era capaz. Assim como o Gideão, que vai falar agora para Deus que ele é o menor da casa dos seus pais, ou seja, eu sou o mais fraco, a minha família é a mais pobre, eu não tenho condições para fazer nada, não tenho influência, Senhor. Eu me sentia naquele momento a mais fraca. Eu falava, eu não posso fazer nada, eu não me sentia digna. Eu tinha só história de fracasso na minha vida, eu já tinha lutado uma vez e não tinha dado certo. Então, não me sentia para nada capacitada.
mas a palavra do Senhor diz que ele capacita. Ele não escolhe pessoas capacitadas, ele capacita os escolhidos. Então, é nessa força que Deus tá te chamando hoje, para te dizer, não temas, eu que estou te enviando. No 15 diz assim, e ele lhe disse, ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando a gente se sente nada, a gente olha para um lado e fala assim, meu Deus, a minha mãe separou. Ou eu, naquele momento, falo assim, eu separei lá atrás e nada aconteceu. Era assim que eu me senti, talvez seja assim que você está se sentindo. Mas qual a história que a gente pode lembrar aqui, quando o Gideão fala, sou o menor da casa de meu pai Davi? Davi não tinha condições nenhuma de enfrentar o gigante. Ele poderia olhar a circunstância e parar diante da circunstância. Mas não, com uma funda e uma pedrinha, botou o homem no chão. E é assim que a gente tem que ser, irmãos. A gente não precisa ver, a gente tem que crer. Porque o Senhor é a nossa força e Ele vai nos fortalecer. Estou chegando na parte do sinal aqui para os irmãos entenderem. E tornou-lhe o Senhor. E tornou-lhe o Senhor, ou seja, o Senhor voltou a dizer a ele, já que eu estou contigo, ferirá os medianitas como se fossem um só homem. Olha o que o Senhor diz, já que eu estou contigo. Então, quando o Senhor te chamou para lutar pela sua família, o Senhor está dizendo, eu sou contigo. E você vai ter força para ferir todo o inimigo, todo esse exército que se levantou contra a tua família, como se fosse um só homem. Ou seja, o Senhor está dizendo que vai ser de igual para igual a força que você vai ter para poder lutar pela sua família. Porque Ele é contigo. Então, se levantar o império das trevas contra a tua casa e contra a tua família, vai se levantar o império dos céus para te defender. Você não tem nada que temer. E ele respondeu, ele, Gideão, né? Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Oh, glória a Deus! Olha, até arrepiei aqui, irmãos. E ele respondeu, ou seja, no momento que o Senhor fala, pode lutar pela tua família, que a vitória é tua porque eu sou contigo, o que Gideão faz? Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, me dá um sinal. Por que Gideão precisava um sinal? Porque aquela luta que ele estava vendo era grande demais para ele. Aos olhos dele, ele não tinha como vencer. Não fala, a história aqui não fala que Gideão era um general de exército. Não fala nem que ele servia no exército. E que, além de tudo, a família dele era mais pobre e ele o menor da sua casa. Ou seja, eu imagino que era raquítico, pequeno, igual Davi, quando fala isso. Porque se você vai ler a história de Gideão, ele é muito covarde mesmo, né? Então, aqui Gideão pede que um sinal, se é o Senhor mesmo dizendo para ti, Sheila, né? Se eu ali diante daquela circunstância, Senhor, se é o Senhor mesmo que está dizendo comigo, que é para eu restaurar a minha família, para eu me posicionar que o Senhor vai restaurar minha família, me dá um sinal. Eu pedi isso a Deus, porque eu lá no fundo eu sentia Deus falando comigo, por isso que eu não tinha forças para tomar ali uma posição. Então, irmãos, aí aqui na palavra dos sinais eu estou mostrando para vocês. No 17 diz exatamente assim. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor. Me falas. Rogo-te de que daqui não te apartes até que eu volte e traga minha oferta e disponha perante de ti. Respondeu ele. Quem respondeu? O Senhor para Gideão. Esperarei até que voltes. E o final do capítulo aqui é Gideão trazendo a oferta e o anjo do Senhor queimando aquela oferta, ou seja, as ofertas antigamente era queimada no altar do Senhor, né? Então Gideão preparava o altar e o anjo queimou a oferta, entregando aquela oferta a Deus como, sim, eu reconheço que sou eu, que estou adiante de ti, eu aceitei a sua oferta, Gideão. Qual é a oferta, irmãos, que a gente tem que dar ao Senhor para que o Senhor confirme os sinais na nossa vida? O nosso jejum e a nossa oração. Sheila, por quanto tempo eu tenho que fazer jejum? Igual você, 6 meses? Irmão, eu estava tão longe, meu coração estava tão longe de Deus que eu estava procurando respostas para a minha vida. Hoje eu ensino as pessoas, façam um jejum de 7 dias, como fez Davi, por respostas do Senhor, sabe?
7 dias, jejum não precisa ser 24 horas, mas eu acredito que jejum é sacrifício, sim, irmãos. E por que eu falo que jejum é sacrifício? Eu já jejuei um produtinho lá, uma coisinha que era gostosa para mim, né? Que era meu manjar, e eu não vi acontecendo nada, não melhorei a oração e não tive resposta de nada. Então, assim, não era sacrifício até 2, 3 dias que acabou a abstinência, mas depois já passou a não ser. Então, para mim, jejum aceitável ao Senhor é da abstinência de alimento. Eu gravei um vídeo sobre jejum ontem aqui no canal, dá uma olhada lá. É a abstinência de alimento. Se você não tem a prática do jejum, janta, vai lá, dobre seus joelhos, abre um jejum, coloque esse propósito diante do Senhor, peça um sinal na sua mente, algo íntimo entre você e o Senhor apenas, sabe? O Espírito Santo vai direcionar o sinal que você vai pedir, é diferente para cada uma das pessoas, sim. O Espírito Santo vai direcionar. Se você não tem o costume de jejuar, abre o jejum à noite, pula o café da manhã, entrega na hora do almoço e almoça. No dia seguinte, faça a mesma coisa, só que estende um pouquinho o tempo. Ao invés de você almoça meio-dia, almoça 1, 2 horas da tarde. E vai aumentando esses horários, porque o seu corpo vai acostumar e você vai cada vez mais ser quebrantado, porque eu acredito que o quebrantamento depois do jejum é naquela parte que a nossa carne realmente está fraca, o nosso espírito fica cheio. Irmãos, jejuar é uma maravilha, é necessário, é uma ordenança do Senhor para a nossa vida. O nosso espírito se alimenta de jejum e oração, a nossa carne de alimento e água, mas o nosso espírito de jejum e oração. Leia, irmãos, Juízes 6 e edifica a vida de vocês através da palavra do Senhor, tá bom? Depois desse jejum de 7 dias, pedindo uma confirmação se o seu casamento é ou não do Senhor, se o Senhor não falar nada para você, faça outro jejum de 7 dias, novamente, outro sacrifício, pedindo outro sinal para Deus confirmar se ele não fez aliança. E depois disso, irmãos, do que o Senhor te revelar, se posiciona de imediato, tá? Não é a maioria das pessoas que recebem como negativo. Normalmente, a maioria recebe como positivo, porque é esse chamado de Deus forte dentro da pessoa para se posicionar, para orar pela casa, pela família. Mas tem aquelas pessoas que pela dependência emocional, Deus está usando o propósito desse deserto para que ela se converta. E desistir é tão fácil, é até mais fácil para quem não tem sinal do que continuar, irmãos. Eu falo de experiência própria, porque aquele dia que eu entendi os sinais do Senhor, que eu desisti, eu nem lembrava mais. Nem lembrava mais. Eu orava todos os dias e dali para frente eu nem lembrava mais. Não estou aqui desencorajando ninguém. Estou aqui ensinando vocês a ter a vida e escolher a vontade de Deus para a vida de vocês. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família de vocês, o casamento de vocês, os filhos de vocês, em nome do Senhor Jesus.